Quando o Bolsonaro se encontrou com o Alexandre de Moraes, eu vi muita gente, até nos comentários aqui no Plantão Brasil, dizendo: olha, Thiago, agora já era. O Bolsonaro e o Alexandre de Moraes fizeram um acordo, não tem mais o que fazer, o Bolsonaro vai dar golpe, o Alexandre vai estar com ele e tudo mais. Vamos lembrar, os dois tiveram uma conversa a sós de mais ou menos 2 minutos numa festa que o Arthur Lira promoveu para o Gilmar Mendes. Tinha gente lá de esquerda, gente de direita, ministros do STF, gente do Centrão investigada por corrupção, enfim, estava todo mundo junto e o Bolsonaro ali, e ele se encontrou com o Alexandre de Moraes, conversaram rapidamente por 2 minutos a sós. Pois bem, olha, se teve algum acordo, que acordo ruim que fez o Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes soltou outra bomba contra o Bolsonaro. Tem um inquérito que está correndo há muito tempo e que o Alexandre de Moraes está demorando para finalizar o inquérito propositalmente. Já eu explico o motivo. É que é o inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos lembrar, o Sérgio Moro, quando saiu do governo, disse que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Aí o relator desse inquérito era o Celso de Mello. Celso de Mello saiu do STF, ele se aposentou e o inquérito foi parar nas mãos do Alexandre de Moraes. Ok, agora o Alexandre de Moraes pediu para a Procuradoria-Geral da República incluir no inquérito o depoimento do delegado do caso Milton Ribeiro, os áudios do caso Milton Ribeiro e a versão do Ministério Público Federal que diz que o Bolsonaro interferiu diretamente na investigação da corrupção no Ministério da Educação, dos pastores indicados pelo Bolsonaro que pediam propina e viajavam junto com o então ministro do Bolsonaro, Milton Ribeiro, para pedir propina a centenas de prefeitos de cidades pequenas. Pois bem, o despacho do Alexandre de Moraes deixa o Augusto Aras numa posição assim bem delicada, porque o despacho é duro. Fala, olha, tem indícios fortíssimos de crime e de interferência do Bolsonaro. O Augusto Aras fica numa situação assim, opa, peraí, com esse despacho do STF, fica difícil ele falar, não inclua na investigação. Ainda mais porque o despacho cita o próprio Ministério Público. A coisa tá ruim, tá bem ruim pro Bolsonaro, o Bolsonaro se complicou, bem complicado, eu vou falar. Dá para ver o desespero do governo? Porque ele sabe que a partir do dia 1º de janeiro de 2023 ele vai preso. Eu vou te explicar isso aqui, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se você é fora Bolsonaro, é um segundinho, é grátis. Aqui embaixo, clica no botão inscrever e aí você se inscrevendo, você está fortalecendo a oposição a esse desgoverno maldito, esse desgoverno ladrão, esse desgoverno fascista. É um segundinho e é grátis se inscrever no Plantão Brasil. Então, como não paga nada, é só clicar. Agora vamos falar do Alexandre de Moraes, sem mais delongas, vamos falar do caso. Contexto. Quando o Sérgio Moro saiu do governo em 2020, foi em maio de 2020, o Sérgio Moro saiu do governo, aí ele deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa em que ele atacou muito o Bolsonaro, ele até falou, olha, eu era juiz federal no governo Dilma e nunca teve nenhuma tentativa de interferência da Dilma na Polícia Federal. Já o Bolsonaro não. Ele não parava de tentar interferir. O Sérgio Moro chegou até a mostrar mensagens de WhatsApp do Bolsonaro pedindo, enfim, tentando interferir na Polícia Federal. E aí saiu um vídeo de uma reunião ministerial de 22 de abril de 2020, em que o Bolsonaro dizia claramente que se o Sérgio Moro não mudasse o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, ele ia demitir quem tivesse que demitir, e se não mudasse, ele ia demitir o próprio ministro. No caso, o Sérgio Moro não mudou, o Bolsonaro demitiu então o chefe da Polícia Federal, que era o Valeixo, que era amicíssimo do Sérgio Moro, e demitiu o Sérgio Moro. Aí o Sérgio Moro falou um monte e tudo mais, teve uma baita confusão e começou um inquérito sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Tem muitas provas contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele depois por escrito no inquérito, e o Bolsonaro caiu em contradição várias vezes em entrevistas depois. Ele primeiro falou que não, ele estava falando sobre a segurança da família dele, e ele estava se referindo ao gabinete de segurança institucional, que é o GSI, do General Ramos, e que não, ele estava falando de trocar quem faz a segurança da família dele. Só que não, porque no vídeo ele dizia, estão indo atrás da minha família e dos meus amigos, e eu vou mudar todo mundo. Ou seja, claramente ele estava falando de mudar quem investiga, quem chefia investigações na Polícia Federal. Ok, o inquérito foi se prolongando, era um inquérito que ia durar 3 meses, depois 6, aí durou 9, aí o Celso de Mello se aposentou, o inquérito ficou quase um ano parado, aí foi para as mãos do Alexandre de Moraes, Bolsonaro continuou interferindo na Polícia Federal. Aí, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes está demorando com o inquérito porque ele sabe que se acaba essa investigação agora, durante o governo Bolsonaro, tem um risco muito grande do Augusto Aras simplesmente enterrar
e disso não dá em nada. Então ele sabe que se ele conseguir prolongar o inquérito até perto da eleição, ou até depois da eleição, ou até o ano que vem, ele sabe que aí sim o Bolsonaro vai preso. Então o Alexandre de Moraes está prolongando o inquérito de propósito, é a estratégia dele, e ele está fazendo isso com vários inquéritos. Você pode perceber que vários inquéritos sobre o Bolsonaro na STF estão parados, estão esperando o Bolsonaro não ser mais o presidente. Tá, para que ele seja efetivamente punido. Ok, aí olha só, teve o caso Milton Ribeiro. Milton Ribeiro foi preso, aí depois saiu um áudio, o delegado da Polícia Federal detonou o Bolsonaro. Ele não citou Bolsonaro, mas ele falou que teve interferência do governo federal na investigação. Ele falou que a parte de ouro num inquérito é quando sai a polícia para fazer a operação policial. No caso, operação de captura, que era para prender os criminosos, e operação de busca e apreensão. E que essa parte foi contaminada pela chefia da Polícia Federal, ordens que vieram de cima. O ministro não pôde ser transferido para Brasília, porque o governo Bolsonaro mandou e a Polícia Federal se recusou a transferi-lo para Brasília, descumprindo ordem judicial. Aí ele foi, em vez de ele ir para o sistema prisional, ele ficou na superintendência da Polícia Federal com todas as regalias possíveis. Então, qualquer pessoa que a Polícia Federal prende vai direto para uma cela, uma prisão. Já o Milton Ribeiro ficou num quarto com TV, com cama confortável, com janelinha, com cortininha, só faltava dar um celular para ele. Só faltou isso. Ó, tá aqui um celular com internet para você, viu, Milton Ribeiro? É isso. Então ele ficou de uma maneira preso de uma maneira diferente de qualquer outra pessoa. Ele recebeu um tratamento extra especial. Tá, diz o delegado. A Associação de Delegados da Polícia Federal também emitiu nota e começaram a cercar o caso. Aí o governo Bolsonaro exonerou o delegado. Ele continua no caso, mas ele está exonerado do cargo e ele vai para outro lado na Polícia Federal que investiga crimes cibernéticos. Ou seja, esse delegado não pode mais investigar políticos. Quer dizer, tem aí as claras interferências. Aí o Ministério Público Federal, não sou eu, Thiago, e nesse caso não é nem a Polícia Federal, é o Ministério Público, diz que tem interferência direta do Bolsonaro no caso e solta um áudio de uma conversa do Milton Ribeiro falando com a filha dele. O Bolsonaro tentou se proteger desse áudio usando as palavras que o Milton Ribeiro usou na conversa. O Milton Ribeiro fala, olha, o presidente, ele fala com a filha dele, né? Olha, filha, o presidente me ligou, ele disse que está com um pressentimento de que querem atingi-lo através de mim. E ele disse que ele acha que vai ter uma operação de busca e apreensão na minha casa. Aí o Bolsonaro tentou usar a palavra pressentimento para falar, eu posso ter pressentimento que eu quiser. Só que tem um problema. Até se você ver as palavras que usou o Milton Ribeiro, ele fala, o presidente está com um pressentimento de que querem atingi-lo através de mim. Aí ele fala, ele acha que vai ter busca e apreensão na minha casa. Aí não é mais pressentimento. Aí é o Bolsonaro dizendo, ó, vai ter busca e apreensão na sua casa. Eu acho que vai ter, hein? Acho que vai ter. No dia em que o Bolsonaro estava com o chefe da Polícia Federal, que é o ministro da Justiça, Anderson Torres. Ok. Diante de todos esses fatos, o Randolph Rodrigues, senador, pediu para o Alexandre de Moraes incluir isso no inquérito. Ok, já houve outros pedidos anteriores, em outros casos do Bolsonaro, em que foram feitos para que outras coisas fossem incluídas nesse inquérito. E o Alexandre de Moraes sempre falou não, 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 não. Ok, nesse caso, o Alexandre de Moraes não apenas mandou para a Procuradoria-Geral da República, em vez de negar, ele mandou para a PGR, mas ele mandou não se chama petição, ele mandou lá um documento que é grave contra o Bolsonaro, que cita tudo isso. Cita o áudio, fala que são diversos indícios, e aí cita o próprio Ministério Público Federal. Aí o Augusto Aras fica numa situação delicada no Ministério Público, porque ele é o chefe do Ministério Público. O Ministério Público não é a Polícia Federal, não é outro órgão, é o órgão do qual ele é chefe. Está dizendo, houve interferência do Bolsonaro. Se o Augusto Aras fala, não podemos investigar isso, fica mal. Como é que você não vai investigar o que o próprio Ministério Público está falando que teve crime? E você não quer investigar por quê? Você está cometendo crime, Augusto Aras, de prevaricação. E aí, ele vai arranjar briga com boa parte do Ministério Público, porque ele, como chefe do Ministério Público, lembre-se, ele é chefe porque ele é um cargo indicado, não é que ele subiu na carreira, ele tem muitos amigos lá, não. Ele simplesmente puxou bem o saco do Bolsonaro para ser indicado ao Ministério Público. Inclusive, o próprio familiar do Augusto Aras, que é o Vladimir Aras, que era procurador ligado à Lava Jato, falava, esse cara se rasteja pelo cargo, ele é um verme, ele se rasteja para todo mundo, para subir na carreira. Pois bem, então o Augusto Aras já não tem muito amigo no Ministério Público Federal. Ele sabe que a partir de setembro do ano que vem ele não será mais Procurador-Geral da República, só que ele continua trabalhando no Ministério Público Federal. Se ele peita os procuradores, dizendo,
Não vamos nem investigar, nem incluir no inquérito eu vou. Ou seja, vocês procuradores estão fazendo um trabalho ruim, porque vocês falaram uma coisa aqui que não tem fundamento nenhum. E olha que tem fundamento. Tá tudo bem fundamentado. O Augusto Aras vai se colocar numa situação péssima para o resto da vida dele. Então, inclusive, ele vai ser suscetível a ele começar a ser investigado a partir de setembro do ano que vem pelos crimes de prevaricação que ele está cometendo. E o Augusto Aras sabe disso. E o documento do Alexandre de Moraes é forte, não é assim? Tem maneiras e maneiras de um ministro do Supremo Tribunal Federal mandar para a Procuradoria-Geral da República o questionamento. Olha, inclui isso no inquérito, sim ou não? Tem maneiras, como a Carmen Lúcia fez no caso da investigação do MEC, que está agora também nas mãos do Augusto Aras. Outro caso, é o caso Milton Ribeiro, mas são duas investigações diferentes. Uma da interferência do Bolsonaro e outra do caso em si. A maneira como a Carmen Lúcia mandou para a PGR também, ela fala, ela lista todos os indícios, né, todas as provas contra o Bolsonaro, fala, são fatos gravíssimos que tem que ser investigado. Investiga sim ou não, mas ela já dá a opinião dela ali, praticamente dá a opinião, ela não pode como juíza dar a opinião antes, mas já praticamente dá a opinião ali. E o Augusto Aras fica, opa, e agora eu vou fazer o quê? Até agora ele não decidiu. A do Alexandre de Moraes também. Eles poderiam simplesmente falar, tem fatos graves aqui, aconteceu isso e isso, tem alguns indícios, investiga ou não. Mas não, ele mete a porrada, ele mete a porrada no Bolsonaro no documento. Pois bem, agora o Augusto Aras vai ter que decidir se ele mata no peito ou não mata no peito. Tá uma situação bem complicada. E aquelas pessoas que dizem, Thiago, o Bolsonaro e o Alexandre fizeram acordo, agora já era, não vai ter como, conversaram a sós, alguma coisa o Bolsonaro ofereceu, o Alexandre vai acabar com os inquéritos, não vai acontecer nada contra o Bolsonaro, tá aí. Se esse é o acordo que fizeram, que acordo, hein? Faça mais acordos como esse, Bolsonaro. Tem o meu apoio. Um acordo que, menos de uma semana depois, foi na quinta a conversa entre os dois. Aí na quarta-feira, o Alexandre, manda um despacho bombástico contra o Bolsonaro. Olha, se o Bolsonaro fizer um acordo desses todos os dias, o governo dele acaba mês que vem. Porque, olha, tá ruim esse tipo de acordo aí que dizem que ele fez. E eu falei aqui, que eu vi a gente de esquerda falando no Twitter, vi gente no Instagram, vi gente nas redes sociais, até comentários aqui, antes mesmo de eu fazer o vídeo sobre esse encontro do Bolsonaro com o Alexandre, eu vi as pessoas falando, agora tá tudo perdido, vai ter acordo. Eu fiz o vídeo aqui e falei, não teve acordo. Não teve acordo nenhum. O Alexandre de Moraes vai esmagar o Bolsonaro na hora certa. E o Alexandre de Moraes é experiente, ele trabalhou mais de uma década como promotor, então ele é experiente em lidar com casos complicados e em lidar com bandido. Então ele sabe que se ele faz os inquéritos rapidamente agora e finaliza tudo, o que vai acontecer? Vão enterrar o inquérito, fim, acabou. Porém, se os inquéritos acabam quando o Bolsonaro não é mais presidente, ou quando ele tiver já para perder a eleição, quando for uma situação irreversível, ou depois que ele já perdeu a eleição, o Alexandre sabe que esses inquéritos não vão poder ser enterrados. Então, ele está usando essa tática, não só ele, outros ministros da STF, como a Carmen Lúcia, em alguns inquéritos, a Rosa Weber, estão fazendo a mesma coisa, estão segurando esses inquéritos. Infelizmente, na situação em que a gente está, isso precisa ser feito. Mas é o que dá para eles fazerem, para que isso não termine em pizza. Agora, a ver os próximos passos, eu peço aí que você se inscreva no canal. Agora é a hora, no primeiro comentário eu deixo minhas outras redes sociais, siga-me lá também. E na descrição do vídeo eu deixo o meu Instagram, deixo o Zap Fora Bolsonaro, entra lá e você vai entrar num grupo e vai receber coisas contra o Bolsonaro. E vamos continuar indo para cima dessa corda. Falou!